Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Leonardo Macedo, eu sou médico oncologista cirúrgico, especialista no tratamento de doenças da região de cabeça e pescoço. Satisfação estar falando para você aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre tireoidectomias, sobre cirurgia da tireoide. E eu começo falando para vocês quando que a gente indica fazer uma cirurgia da tireoide. Então, uma pessoa que tem um nódulo na tireoide, ele deve ser examinado, investigado por um especialista. E sempre que necessário, esse especialista vai solicitar para você aquela punção aspirativa. É um exame que é igual tirar o sangue do braço, só que é uma gotinha só de sangue que vai ser aspirado. Então o doutor faz uma anestesia aqui no seu pescoço. Antes de fazer a anestesia, ele faz a ultrassonografia, identifica onde que está o nódulo da tireoide, faz uma anestesia aqui no seu pescoço, acha novamente esse nódulo e, guiado pela ultrassonografia, ele vai fazer uma punção e aspirar uma quantidade de líquido de dentro desse nódulo. Uma vez que esse material foi colhido, ele foi adquirido, ele é examinado lá no laboratório e pelo médico patologista, e o nosso colega patologista ele vai falar para a gente se esse nódulo ele é benigno, se ele é suspeito de câncer, se aquele material que foi aspirado ele foi suficiente. Uma vez que ele é suspeito ou confirmado de câncer, ele pode ser necessário que seja submetido a um tratamento cirúrgico. Outro caso que pode ser necessário a cirurgia de tireoide é quando a pessoa tem vários nódulos ou um nódulo só que ele é um pouco maior que 3 centímetros, 4 centímetros, e o paciente tem algum sintoma de compressão. Quais são esses sintomas? A dificuldade de engolir ou a dificuldade de respirar. Então, por esse motivo, o nódulo sendo grande e o paciente tendo esses sintomas, pode ser necessário também cirurgia de tireoide. Outro caso que pode ser indicada a cirurgia é quando o paciente tem um motivo estético, Ele tem um nódulo, mas ele não tem, já fez punção, é benigno, e ele também não tem sintomas compressivos, mas ele quer ficar livre daquele nódulo por um motivo estético. Esse motivo também deve ser considerado e é uma razão de cirurgia da tireoide, sim. Então, a cirurgia da tireoide, como é que ela é realizada, Ela é sempre realizada com anestesia geral, não se faz cirurgia de tireoide se não for com anestesia geral, e por isso o paciente tem que ser submetido a exames pré-operatórios, exames de sangue, radiografia do tórax, eletrocardiograma do coração. Quando tem mais de 40 anos, tem que passar pelo cardiologista para fazer um risco cardiológico cirúrgico. O cardiologista vai falar para a gente se tem algum cuidado especial com o coração, algum remédio especial que tem que ser usado. Quando tem mais idade, ele vai falar se precisa de vaga de UTI, por exemplo, por um motivo cardiológico ou não. E também passar na avaliação pré-anestésica, para estar conhecendo, o anestesista está conhecendo o paciente e liberando ele para o tratamento, para receber a anestesia e o tratamento cirúrgico. 3 riscos principais da cirurgia de tireoide. E eles são 3. O primeiro risco está relacionado a sangramento, a hemorragia. Mas o doutor vai operar, vai ficar sangrando? Em princípio não, não é essa a ideia que eu quero passar. Na cirurgia de tireoide, é uma glândula extremamente vascularizada, tem uma vascularização própria muito bem definida, mas pode existir vascularização colateral, vascularização que a gente vai falar assim, que não está no livro, Mas todo cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai encontrar esses vasos, usar as pinças de cirúrgicas, clampear esses vasos, seccionar eles na posição correta e amarrar esses vasos com um fio de cirurgia, Existem outras possibilidades que são tecnologias de energia, por exemplo, energia ultrassônica, energia bipolar avançada, que pode ser usado também na sua cirurgia. Você vai ter que discutir isso com o seu cirurgião. Então, a hemorragia ela não se limita, o hematoma, o sangramento, ele não se limita ao momento da cirurgia. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer uma manobra aqui que pode predispor um sangramento no pós-operatório, por exemplo, a tosse. Se o paciente tiver uma tosse, você vê que as estruturas do pescoço ficam abauladas durante esse movimento de tosse. Isso aumenta a pressão cervical e pode favorecer um possível sangramento no pós-operatório. O vômito, por exemplo, pacientes que operam no mesmo dia, pela manhã, por exemplo, na hora do almoço vai chegar um lanche lá para ele, mais leve, na hora do lanche da tarde vai chegar no hospital um lanche para ele também. E em caso de engasgo ou intolerância, ele pode fazer um vômito, que também aumenta a pressão no pescoço e pode favorecer um sangramento. Isso aí vai acontecer com todo mundo? Não. As estatísticas falam que é cerca de até 5% de chance de sangramento, de hematoma, nas 2 primeiras horas depois da cirurgia, tá? E
mas existem relatos de literatura de sangramento que ocorreu no 10º dia, porque o paciente fez vômito, fez tosse muito forte, enfim. Então, existe a possibilidade de um sangramento até 10 dias, segundo a literatura médica. Eu nunca vivenciei isso na prática, eu nunca observei, mas eu sempre converso sobre isso com os meus pacientes, por isso que ele tem que ficar resguardado, ficar de repouso, né, até 10 dias, não fazer atividade física, não pegar peso, não pegar a criança no colo. Então, tudo isso é explicado lá no meu pré-operatório, quando eu estou conversando com o paciente e propondo a cirurgia. Segundo risco, do lado da tireoide, dos dois lados, na parte de trás, existem glândulas que chamam paratireoide. Elas não são a mesma coisa que tireoide, tá? Elas estão do lado da tireoide, elas têm uma cor diferente também, você pode pesquisar. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui no vídeo uma imagem de uma glândula paratireoide, e que elas produzem o paratormônio, que serve para regular o cálcio do nosso corpo. O cálcio é um íon essencial que serve para todas as contrações musculares do corpo. Então, sem o cálcio, por exemplo, você que fez uma corrida muito grande, que fez uma natação muito longa, por exemplo, um exercício extenuante e teve cãibra, é porque os seus níveis de cálcio ficaram baixos. E o que a paratireoide e esse cálcio tem a ver com a cirurgia de tireoide? Quando a gente opera a tireoide, a gente manipula as paratireoides a fim de deixá-las no pescoço. Não é necessário retirar as paratireoides, a menos que ela esteja acometida se for uma cirurgia por motivo de câncer, ela esteja acometida pelo câncer. Então é um caso que a gente vai verificar na hora a necessidade de tirar. Mas a gente tem 4 paratireoides. E a literatura deixa muito claro que somente metade de uma paratireoide é suficiente para produzir o paratormônio para o seu corpo, no pós-operatório. Não que a gente vá tirar 3 paratireoides e meia, mas somente metade de uma glândula funcionando é o suficiente para produzir o paratormônio. Então, a gente toma muito cuidado nessa dissecção. Eu, particularmente, sou muito criterioso, até porque junto da paratireoide, da dissecção da paratireoide, é a dissecção do nervo no momento da cirurgia. Então, a gente toma muito cuidado, porque ele está dissecando o nervo e já preservando as paratireoides do paciente para ele não ter cãibra. Todavia, a gente faz reposição de cálcio cerca de 30 dias depois da cirurgia. É muito importante repor o cálcio para o paciente não ter nenhuma cãibra, nenhum sintoma desse tipo. Quais são os sintomas, por exemplo, de uma possível baixa do cálcio no sangue? A dormência na ponta do nariz, no lábio, na língua, na ponta dos dedos das mãos e dos pés, podem ser sinais de que o cálcio está baixo. Outro sinal também é o sinal de hiperreflexia, né? Você pode, por exemplo, se o paciente me procura num pós-operatório de cirurgia de tireoide, a gente testa alguns reflexos, né, do joelho, aquele reflexo clássico do joelho que tem em filmes, tem em desenhos, reflexo de outros locais também que a gente pode pesquisar. E a hiperreflexia, reflexos muito rápidos, né, podem favorecer um sinal clínico de o cálcio esteja baixo, e por isso você tem que fazer reposição de cálcio no pós-operatório. Terceiro risco que eu falo para todos os meus pacientes, com relação à dissecção do nervo laringeu recorrente, que é um nervo que inerva a corda vocal. A corda vocal fica aqui dentro dessa cartilagem durinha que você palpa aqui no seu pescoço, logo acima da tireoide. E esse nervo que inerva as cordas vocais, ele passa atrás da tireoide. Então, lá na hora da cirurgia, a gente faz a ligadura do pedículo superior e luxa a tireoide. Tira ela do lado, porque ela está espalhada de frente, assim, a gente tira ela do lado e coloca ela para o meio. E quando a gente faz isso, a gente vê o nervo, né, consegue identificar o nervo, identificar as paratireoides e preservar essas estruturas. Chance de lesão do nervo é cerca de 1%, mas depende muito da perícia do cirurgião, depende muito da anatomia, né? Porque existem variações da posição desse nervo, que são raras, mas elas existem, o cirurgião tem que saber disso. Também há de se considerar o quanto essa tireoide, por exemplo, pode estar aderida no nervo, né? Existe uma condição que chama tiroidite, que faz com que tenha uma inflamação em torno entre o nervo e a tireoide fique mais aderida ao nervo, né? Outra condição são bócios muito volumosos, né? Tireoides muito volumosos que podem distorcer a anatomia da região e dificultar encontrar esse nervo, né? Todavia, eu afirmo que quando eu faço essa cirurgia, eu procuro dissecar esse nervo da melhor maneira possível, né? Com muito cuidado, muita delicadeza, para que não fique nenhuma sequela vocal
nem nada disso. Então a gente é muito parcimonioso, muito cuidadoso com relação a isso. E aí, você aprendeu muita coisa nesse vídeo? Clica aqui no gostei, deixa a sua pergunta se você ficou com alguma dúvida, deixa seu elogio, deixa sua crítica também, tá bom? E que a gente vai melhorar, a intenção nossa aqui é sempre melhorar, trazer mais conteúdo de mais qualidade ainda para vocês. E se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fica aqui com a gente que tem muito conteúdo de qualidade chegando para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.